Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 10 de dezembro, nós vamos meditar de Tessalonicenses, do capítulo 1 ao capítulo 5. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Esta é a primeira carta, primeira Tessalonicenses. Logo, você sabe que em seguida teremos segunda Tessalonicenses amanhã. Esta carta aqui, epístola de Paulo aos Tessalonicenses, né? Ela não é muito diferente das demais, né? Então, nós podemos ver que aqui Paulo vai expressar sua gratidão, a sua satisfação a respeito do crescimento e do testemunho dos novos cristãos aqui na igreja de Tessalônica. Tessalônica era a capital da Macedônia. Lembra em Atos quando Paulo tem aquela visão daquele homem dizendo: passa a Macedônia e vem nos ajudar? Pois bem, aqui está a carta de Tessalonicenses, né? Então, Paulo vai escrever esta carta de relatos que ele teve de Timóteo, né? Que tinha acabado de retomar de uma visita a esses novos cristãos desta igreja. Então, Paulo vai expressar a sua gratidão, a sua satisfação com o testemunho que ele ouviu de Timóteo a respeito desses irmãos, né? E ele vai também tratar do quê? Porque ele recebe algumas acusações que tinham sido feitas contra alguns opositores judeus, como sempre, né? E Paulo vai fazer já menção disso, encorajando os cristãos a continuarem firmes, né? No seu trabalho, no seu serviço, na sua perseverança e no crescimento até o retorno de Cristo Jesus, né? Então, esta carta também vai corrigir, isso mesmo, mal-entendidos que aconteciam ali, principalmente escatológicos quanto aos finais dos tempos. Então, já curta esse vídeo, compartilha com mais alguém, se é inscrito, obrigada. Se não é, se inscreva. Eu vou pedir a sua ajuda, claro, para levar outros também a se inscreverem aqui no canal, né? Já mencionei que é uma corrida agora, estamos na reta final de concluirmos a nossa leitura bíblica anual, priorizando a palavra, é possível sim ler a Bíblia em um ano. E estamos já na reta final. Se você não estava aqui desde o início, eu quero te dar uma boa notícia, sabe qual é? 1º de janeiro, nós iniciaremos novamente a nossa leitura, porque priorizar a palavra de Deus é um estilo de vida. Todos os dias você tem a porção da palavra de Deus que vai te alimentar e te fortalecer durante o ano na sua trajetória. E sem maiores delongas, né? Depois deste compartilhar, vamos para Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, Silvano, Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça, paz a vós outros. Então, quer saber um pouquinho mais sobre o início dessa igreja? Vai lá em Atos, capítulo 17. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus Pai, da operacidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder do Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que no meio de muitas tribulações, com alegria no Espírito Santo. De sorte que vos tornaste modelo para os crentes da Macedônia e da Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só
na Macedônia, Acaia, mas também por toda parte que se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes a um Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes no céu o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. No capítulo 2, ele vai falar sobre o procedimento, o proceder do apóstolo Paulo, seus cooperadores, na evangelização da Tessalônica. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio de muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, mas se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, e a ponto de nos confiar ele o evangelho, assim falamos, para que agrademos a Deus, e sim, não agrademos a homens, mas agrademos a Deus, a prova do nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuito ganancioso. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando a glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exibir de vós a nossa manutenção. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, a qual ama e acaricia os seus próprios filhos. Assim, querendo muito, estávamos prontos a oferecer-nos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que nos tornastes muito amado de nós. Porque recordais, irmão, do nosso labor e fadiga, de como à noite e dia labutávamos para não vivermos à custa de nenhum de vós. A vós proclamamos o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunha do modo que, de piedosa e justa e irrepreensivelmente, procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como um pai ao seu filho, cada um de vós exortamos, consolamos, admoestamos, para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino de glória. Outra razão ainda temos nós para incessantemente darmos graças a Deus, e que, tendo vós recebido a palavra de que nos ouviste, que é de Deus, e acolheste, não como palavra de homens, e sim a verdadeira palavra de Deus, o qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padeceis da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que ele. Por sua vez sofreram os judeus, os quais não somente mataram ao Senhor Jesus, os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus e são adversário de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, como tanto mais empenho diligentemente, com grande desejo de ir vê-los pessoalmente. Por isso, quisermos ir até vós,
pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou no caminho. Pois quem é a nossa esperança ou alegria, a coroa que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo e em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a vossa alegria. Capítulo 3, Paulo vai enviar Timóteo, já que ele não consegue ir, como ele já mencionou aqui, ele vai enviar Timóteo, né? E Timóteo vai ser ali o porta-voz das boas notícias de Paulo. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-me bem ficar sozinho em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho em Cristo, para benefício da vossa fé, confirmando-vos e exortando-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque nós mesmos sabeis que estamos desígnios para isso. Pois, quando ainda estávamos convosco, predizemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar a respeito da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do nosso meio, trazendo-lhe boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós, né? Pois que as ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a outros vós, por toda alegria em que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando dia e noite com máximo empenho, para nos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. E aí, oração de Paulo pelos Tessalonicenses, olha só. Ora, o mesmo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, dirija-nos os caminhos até vós. E o Senhor vos faça crescer, aumentar o vosso amor um para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus Pai, a fim de que o nosso Senhor Jesus Cristo para com todos os santos. Amém. Capítulo 4 é uma exortação à prática da santidade. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor que, como de nós recebemos, quanto à maneira de que devais viver e agradar a Deus, efetivamente estejais fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estejais inteirado de quanta instrução vos demos a partir da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, para que abstenhais das prostituições, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santidade e em honra, não com desejos e lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente ao vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. E aí, exortação à prática do amor fraternal. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruído que deveis amar uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos e com toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmão, a progredir cada vez mais e diligenciardes por viver tranquilamente. Cuidar do que é o vosso trabalhar com as próprias mãos,
como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venha a precisar. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não entristeçais com os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante a Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: os vivos e os que ficarem até a vinda do Senhor Jesus, de modo algum procederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos que ficamos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do nosso Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. E o capítulo 5, ele vai falar sobre a vinda do Senhor, que será de forma repentina. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de eu vos escrever, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz, segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estejais em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Portanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação mediante ao nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos uns para com os outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E que tenhais um amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realiza. Vivei em paz um para com os outros, exortando-vos, irmãos, a que admoesteis insubmissos, consolei os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem com mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade do Pai para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezais os profetas, julgai todas as coisas e retei o que é bom, abstendo-se-vos de toda forma do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós.
Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Queremos aprender com a Tua palavra, com a vida dos nossos irmãos e com cada ensino que o apóstolo Paulo dispôs para nós. E assim conseguiremos concluir a nossa caminhada até estarmos contigo. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.